Fala, Olá, Glauco. Boa noite, tudo bom, irmão? boa noite. Que legal, cara. Que honra ter você aqui no Mentoria Eleitoral. Que bacana Pô, você eu que ter aceitado o agradeço convite. a presença, agradeço, na verdade, o convite, né? E tá Muito aí com a obrigado. sua audiência. Muito obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o WhatsApp, funil de votos. Vamos ter aí bastante tempo também para responder perguntas. Mas eu já começo repercutindo com você, Anderson, que hoje, coincidentemente, no dia da nossa live, o WhatsApp anuncia que vai fazer transações financeiras pelo aplicativo, né? Então, já começamos aí Exatamente, com uma novidade do dia, né? O que você tem para falar sobre exatamente. isso? Cara, na verdade, eu vi a notícia, entendeu? E é mais um sistema que, por exemplo, vem do próprio Facebook, né, que já tem essa coisa, tem o marketplace do Facebook, onde as pessoas podem fazer compra, pode praticamente fazer toda a negociação, como se você tivesse um e-commerce dentro do Facebook. E aí é mais uma vantagem, a gente pode ter uma vantagem política ou uma vantagem de campanha ou eleitoral em cima disso aí, talvez sim, entendeu? Então pode ser uma coisa legal para acontecer, o Brasil sai pioneiro nessa aplicação. Agora é começar a fazer testes, né? E aí ver o que pode acontecer. Uma das coisas que a gente sempre fala, viu, Glauco, para as pessoas é que, principalmente se tratando de candidatos, eleições, etc., muitas vezes as pessoas pensam assim, os candidatos, né? Ou então a turma que trabalha com marketing, ou envolvida em mandato, alguma coisa nesse sentido, ou agências, tudo que é novo, então é bom a gente começar a trabalhar porque é uma novidade e vamos captar mais gente, captar mais Uhum. eleitores, pessoas interessadas. Isso não é verdade, tá? Na verdade, isso é totalmente distante da realidade, tendo em vista que nós temos aí um alto grau de analfabetismo digital e funcional. Então as Sim. pessoas mal leem, né? Mal fazem combinações numéricas, interpretação de texto. Então, o que é interessante nesse primeiro momento é o candidato realmente ele está aplicado às maiores entradas que ele tem de acordo com o contexto do município. É por aí que começa a bagunça. Maravilha. Eu reforço aqui o agradecimento ao Anderson. Ele está, nesse momento, como todos nós profissionais de eleições, de marketing político, com a agenda cheia, ele abriu aí um espaço. E aí eu aviso que hoje, excepcionalmente, nós vamos acabar a live com 10 minutinhos mais cedo, tá? Às 19h50, porque na sequência o Anderson vai ter uma outra live, que inclusive ele vai convidar vocês também para participarem, né? E eu, mais uma vez, lembro a vocês que cliquem aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, tá? E avisem as pessoas que a live começou e que nós vamos falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp vai ser a vedete dessas eleições, né? Tem muita especulação sobre o uso do WhatsApp nessas eleições, já foi muito importante nas eleições de 18 e agora, sem dúvida, vai ser aí uma das ferramentas mais usadas. E aí nós convidamos o Anderson, que, entre outros projetos, toca a Academia de Vereadores, que é uma das maiores plataformas de capacitação para candidatos que o Brasil tem, se não a maior. E ele vai falar um pouquinho desse trabalho também, mas eu queria aproveitar para dar um quase furo para vocês, antes de começar mesmo a agenda do dia, que é falar sobre o WhatsApp, enquanto aí as pessoas estão chegando também. Já vi aqui gente do Brasil inteiro, né? Novo Gama, Goiás, seja bem-vinda, Débora. Vi que tem gente chegando aí do Brasil inteiro, sejam todos bem-vindos. Mas o Anderson, essa semana, ele deu um furo que abalou as estruturas dos partidos aí. A Academia de Vereadores descobriu que o cálculo para distribuição de fundo eleitoral estava feito errado. E eles questionaram isso e foram os primeiros a falar sobre isso. Antes da gente entrar um pouquinho no Zap, eu queria só que você repercutisse isso, porque todo o meio político, partidário, quem trabalha com eleições, quem trabalha com política, esteve atento nessa semana
ao que o Anderson mais o Flávio, né, a Academia de Vereadores, descobriu. Foi de fato assim um furo, né? Eu até brinquei com o Flávio, se vocês fossem jornalistas, vocês iam ganhar o Pulitzer, né, por essa descoberta aí, né? Como é que foi isso? Na verdade, você sabe bem, você conhece o Flávio. O Flávio é um dos maiores nomes do direito eleitoral do Brasil, é um profissional extremamente respeitado, e o Flávio, ele gosta de fazer prognósticos e mexer com números e tal. E o Flávio pegou e sentou, que ele fala bastante sobre essa questão de cálculo e de fundo partidário e tudo mais. Então ele começou a fazer uns cálculos. E nos cálculos dele ele fez várias descobertas, que a distribuição do fundo eleitoral, né, que o TSE divulgou, tem vários erros, e erros muito grandes, erros tanto para mais como para menos. Esse para mais de partidos que receberam uma verba a mais, quero até mandar um abraço aqui para o meu grande parceiro, a gente vai estar ao vivo aqui já, o Evaldo Bazete, está aí assistindo a gente, uma figura grande. Seja bem-vindo. Pois é, e então para mais, que partidos receberam a mais, né, verba a mais, e que vão ter que devolver, e partidos que receberam a menos e que precisam, para deixar de acordo com o cálculo do próprio TSE e da própria lei, na verdade, precisa ser refeito. Então, realmente, foi uma coisa que o Flávio, foi um furo nacional, realmente. O vídeo está lá no canal Marketing Digital Eleitoral, para todos vocês que quiserem entender o que aconteceu, o Flávio vai poder explicar, e as planilhas também já estão disponíveis no próprio vídeo ali, você pode entrar no link para você poder baixar. Então, realmente foi uma coisa que, depois disso, rádio, TV, presidentes de partido, diretórios entrando em contato com a gente, exatamente para saber como vai ser feito isso. E a maioria, talvez, dos presidentes de partido, claro, os que foram impactados, eles já estão entrando com as devidas precauções e avisos ali para falar com o pessoal do TCE para rever a situação brevemente. O pessoal aí, os candidatos, presidentes de diretórios, etc., vão ouvir falar disso aí, se não é que já perceberam, Glauco, esse erro nessa distribuição. Maravilha, parabéns, foi um furo de fato, isso abalou aí, todo mundo ficou sabendo no cenário político, vocês estão de parabéns. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Sargento Hernani, lá de Formosa, que está nos assistindo, vai ser prefeito, tenho certeza. Quero cumprimentar também a Elisa e a Maria Helena Pimenta, que estão nos ouvindo lá de Campo Belo, em Minas. Tem gente também aqui de Campina Grande, que já mandou um alô, ou seja, tem gente aí do Brasil inteiro nos acompanhando. E agora eu acho que já dá para entrar no assunto que nos motivou a estar conversando aqui hoje. Primeira pergunta, Anderson. WhatsApp. O candidato que não tem acesso a essa informação, qual o tipo de WhatsApp que ele tem que usar? O normal ou o business? E por então quê? Vamos lá. Maravilha. Essa pergunta é muito boa. E é uma das que o pessoal mais faz pra gente, né? Candidatos. Só um minutinho, Anderson, me desculpe. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha com uma interrogação aqui, ó. É só clicar nessa caixinha e fazer sua pergunta que nós vamos responder, tá bem? Por favor, Anderson. Maravilha. Então, uma coisa bem importante que todos os candidatos saibam, que você que é vereador, prefeito, ou você que é agência, ou está trabalhando uma campanha, que 85%, Glauco, dos municípios, o candidato e aquela candidata que serão eleitos, eles não vão precisar de mais de 1.000 votos. Começa por aí. Não precisando de mais de 1.000 votos, então você consegue gerenciar uma lista de até 1.000 pessoas, praticamente que, assim, relativamente facilmente, porque você com 5 listas, você está atingindo aí basicamente 1.200,
né? Você vai estar atingindo 1.256 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, tendo em vista que a lista de transmissão tem 256 pessoas. E aí, você consegue gerenciar a sua campanha pelo WhatsApp sem ser o business, entendeu? Porque não é legal você trabalhar com business, porque o business, você tem lá os dizeres, as mensagens já programadas, só que você, como está em campanha e estamos a princípio há 4 meses das eleições, você precisa estar sabendo o que as pessoas estão falando e etc. Então não seria legal você botar uma mensagem ou alguma coisa assim para a pessoa esperar e etc. Ah, mas eu estou de madrugada e tem gente mandando mensagem, Anderson, o pessoal não tem noção. Não teria, a princípio, um grande problema. Dentro do que a gente tem trabalhado, isso não é um grande problema, entendeu? As pessoas até entendem que elas estão mandando mensagem de madrugada e que, de repente, você vai estabelecer um horário para elas depois ali, entre 9 e 18, 9 e 20 horas, ou então 8 da manhã e 20 horas. Vai depender da projeção ou de como esse candidato, essa candidata vai querer trabalhar. A ordem com a gente aqui, do pessoal da Academia de Vereadores, é o WhatsApp trabalhando full time. Para quê? Para que a gente possa ter essa conexão com as pessoas o mais rápido possível. Muita gente entra de madrugada, talvez, dependendo do que esteja acontecendo no contexto. Mas o grande barato é você ter uma pessoa ou pessoas, e isso a gente fez lá em 2008, no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, tinha grupos que atendia de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, atendendo via WhatsApp, entendeu? Campanha. Aí depende de qual nível esse candidato, essa candidata queira trabalhar. Acima de 1.000 votos, ou que vai fazer uma campanha ficar mais difícil por conta da gestão, tendo em vista que o WhatsApp está fazendo travas nos compartilhamentos, aí seria interessante você trabalhar com uma automatização. Seria agora o business? Ainda não. Eu não indico business para campanha eleitoral. Então a gente tem uma plataforma. Antes de entrar na plataforma, que eu acho que é o grande pulo do gato, que aí a gente vai falar também um pouco do conceito de funil de votos, essa tua posição, ela é uma posição que, de certa maneira, destoa um pouco do que se encontra no senso comum das redes sobre o uso do WhatsApp. Então, até para os candidatos estarem atentos, porque eles também estão pesquisando e lendo e etc., de forma objetiva, qual é a desvantagem de usar o business e qual é a vantagem de não usar? O business tem essa trava que, por exemplo, alguns não enxergam como trava, mas, por exemplo, essa questão da mensagem padrão, para a maioria que não consegue pagar. Tem muita gente que não paga e tem muita gente que só usa o business, ele simples ali, tá certo? Então, o que acontece? Você teria uma desvantagem em conectar mais pessoas. Exemplo, tem muita gente que deixa travado sábado e domingo. Já peguei vários candidatos fazendo isso. Só que sábado e domingo, para muita gente que trabalha, é uma oportunidade de conhecer projeto ou de se aproximar do candidato. Então, aí ele já estaria perdendo uma conexão com as pessoas. Sendo que se ele estiver trabalhando sozinho, entendeu? Que é uma coisa que a gente não indica também. Porque tem muita gente que tem assim, eu preciso de 300 votos. Por exemplo, a gente está assessorando um vereador de mandato, tá? E ele tem que trabalhar aí mais ou menos de 300 a 400 votos. Então, o que acontece? Muita gente, sábado e domingo, estava questionando. E no sábado e domingo ele não tinha telefone ligado, não fazia nada, praticamente estava desligado. Então, quer dizer, estava perdendo agora, nesse momento, uma grande oportunidade de fazer contato com as pessoas. Mas mais do que isso, ele precisaria de ter pessoas também com ele para poder estar gerenciando. Aí existe uma técnica que a gente trabalha, principalmente esses, Glauco. E eu vou falar assim,
Anderson, por que você usa e por que você fala que isso é melhor? Porque eu coloquei em prática com 4.000 contatos dentro da Academia de Vereadores, respondendo tudo na mão. E vou te dizer, é tranquilo de trabalhar, mas exige prática. Uma das práticas, e aqui vai uma dica poderosíssima, é você trabalhar com o WhatsApp Web e um roteiro de perguntas e respostas. Isso é maravilhoso. Então, quando você tem uma pessoa fazendo isso, por exemplo, hoje, na parte da manhã, a gente estava gerenciando com um deputado federal que tem 10 pessoas fazendo isso. Então, o ganho é violento, entendeu? A maioria tem isso, a maioria nem sonha que dá para fazer esse tipo de trabalho e nem faz. Aí a gente então, grande, né? Cara, não é gente grande porque, assim, os 513, o Congresso está bem aqui atrás da gente. Uhum. A maioria dos 513 não faz isso, tá? Não faz isso. Quando a gente fala disso, o pessoal fica até meio que maravilhado. Mas eu vou precisar de gente, porque é um trabalho que, em termos de assessoria parlamentar, você ia ganhar, assim, uma projeção gigantesca. E outra, medindo quem está fazendo o quê. Isso no caso do WhatsApp, que é o que a gente chama de zap político, que você pode gerenciar milhares de pessoas e com operadores. Agora, no braço, para esses 85%, Glauco, que é muito importante falar disso, que às vezes o vereador pequenininho, o candidato que precisa de 100 votos, que seja, eu não sei se você sabe, mas o vereador que foi eleito com menos votos no Brasil, que foi lá da cidade de Borá, ele foi eleito com 38 votos, né? 38 votos. E o prefeito eleito com menos votos no Brasil, 400 e poucos votos. Então, assim, 400 ou foi 500? Então, assim, amigos, a realidade do Brasil, para aquele pequeno, que talvez seja a maioria das pessoas que estejam nos assistindo aqui, e a gente tem que trabalhar em cima dessa porcentagem, é que se você estiver trabalhando aí 3, 4, 5 listas de transmissão, você está trabalhando maravilhosamente bem, tá? E aí vem uma outra pergunta, né, Glauco, que muita gente faz relacionada a grupo. Não sei se você quer falar isso mais para frente ou mais para trás, mas... Só um breakzinho, porque vai chegar... Pode ficar à vontade. Eu quero mandar um alô aí para o pessoal de Fortaleza, Lagoa dos Patos, em Pernambuco, Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, Campina Grande, na Paraíba, e São Luís do Maranhão. Estão nos assistindo aqui. Que beleza! Eu vi que tem vários vereadores também, vereadora Adelaide, seja bem-vinda. Nós estamos muito honrados aí com a presença de vocês e não dá tempo de chamar quem ainda não chegou para assistir aqui. É só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e escolher os seus contatos. Quem tiver perguntas também, tem essa caixinha aqui com interrogação, pode fazer pergunta. Tem gente de Sergipe também aqui, Tainá, seja bem-vinda. E o que antes de entrar nos grupos... E também não posso deixar de convidar quem ainda não segue o Mentoria Eleitoral a seguir no Instagram, a seguir no Spotify. Nós temos um podcast semanal. Essa conversa, inclusive, vai virar podcast. E nós temos um canal no Telegram, onde quase todo dia eu me esforço para passar algum conteúdo de valor para os candidatos. Daqui a pouco o Anderson também vai passar todos os contatos da Academia de Vereadores para vocês também acompanharem o trabalho que eles fazem lá. Agora, Anderson, antes um pouco de entrar na questão dos grupos, explica para nós o conceito do funil de voto. Eu que estudei um pouquinho de marketing digital, eu sei que tem um funil de vendas, né? Os famosos leads que você esquenta para vender e tal. Um abraço para a Ilhéus, na Bahia também, que entrou agora. E aí, Débora Carvalho, do Novo Gama também. Seja bem-vinda. E aí, agora, eu vejo que você trabalha com esse conceito. Explica um pouco para nós como funciona o funil de votos. Então, o funil de votos, ele mostra a trajetória de uma pessoa até ela se converter em um eleitor, uma eleitora, né? Na verdade, é o trabalho mais inteligente que se tem hoje em termos de campanha eleitoral e de gestão de mandato. E os motivos são muitos, né? Então, gestão de campanha, pessoas que estão trabalhando com o mandato político,
Você pega um candidato, na verdade você pega um vereador, uma vereadora, ou um deputado, senador, seja o que for que você conhecer, e faça essa pergunta para ele: quantos votos você teve e como você gerencia essas pessoas de forma semanal e segmentada no seu mandato? Ninguém vai te dar resposta. Por que que isso acontece? Porque a falta de gestão em mandato político é uma coisa assim absurda, entendeu? E é feito basicamente nas questões das velhas práticas políticas, né? Compra de voto, assistencialismo, compra de lideranças, pagar lideranças, esse tipo de coisa. E nos últimos anos a gente tem visto que isso está caindo. Então, o funil de votos é a maneira mais prática, mais barata e mais poderosa de um candidato ou político ele organizar a estrutura dele, saber de fato quem está com ele e quem não está. Então vamos aqui a alguns exemplos. Nós estávamos fazendo um trabalho com um político, não posso nem falar do que se trata, mas estou vindo para a campanha. Beleza. Teve lá um monte de curtidas, comentários, seguidores, inclusive mais de milhões de pessoas. E aí a gente faz um trabalho que é assim, toma aqui o link e vamos ver quem está com você e quem não está. E aí você começa a tomar alguns sustos e ver que aquele monte de gente que está ali em Facebook, Instagram, não reflete muito da base da qual você foi até eleito, entendeu? Então, o que é o funil de voto? É um sistema onde você vai trabalhar atração, relacionamento e conversão, que é o quê? Saber se a pessoa está na sua base, que ela quer estar com você ou quer participar do seu projeto realmente. Tá, mas como é que eu vou saber se esse índice é certo? Por conta da participação da pessoa no funil. O que é esse funil? Pode ser via WhatsApp, via chatbot ou via e-mail marketing. São as 3 formas de você estar validando a participação dessas pessoas e de saber se elas realmente estão fazendo parte da sua base e que elas querem caminhar com um candidato ou com um político aí durante a trajetória política deles. Maravilha. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Flávio Aurélio. O doutor Flávio esteve conosco aqui na semana passada, na semana retrasada, né, tirando dúvidas de pré-campanha, está nos prestigiando aqui, está assistindo. Ele que é um grande parceiro do Anderson aí na Academia de Vereadores e foi aí o cara que descobriu o furo na conta do fundo eleitoral. Quero mandar também um abraço para o Paulo Pequeno, que vai ser o vereador mais votado de São Paulo, representando as pessoas com deficiência. Um abraço, Paulo Pequeno, está sempre aqui conosco, está sempre acompanhando aqui as nossas lives. Muito obrigado pela tua audiência. E eu te pergunto, o que não é permitido no WhatsApp? Né? Porque o WhatsApp não é terra de ninguém. Né? O que você não orienta, em hipótese nenhuma, que o candidato faça no WhatsApp? Bem, 2 coisas básicas que, inclusive, está dando cadeia aí e está sendo objeto de investigação, CPI, etc. Número 1 absoluto é a questão dos candidatos trabalharem com envios em massa de contatos que não foi solicitado, tá? Ué, mas o que é isso? Eu recebi uma lista dos meus amigos de 10 mil números de WhatsApp. Quero mandar mensagem para todo mundo. Se você fizer isso, você vai ser preso. Entendeu? Atenção, então como é que eu vou... Atenção nessa dica aí de ouro. O que parece fácil pode acabar com a sua campanha. Preste atenção. Por favor, você pode repetir, por favor? Com certeza. Inclusive, na Academia de Vereadores, todos os candidatos e todos os políticos e profissionais de marketing, gente que está trabalhando aí, jornalistas, marqueteiros, etc., todos eles já estão avisados para denunciar, ou no Pardal, ou tirar foto, pegar print, tá? Porque isso é ilegal. Então, você pegar, chupar listas, né? Importar listas, para tentar colocar, que é aquele processo que o pessoal andou fazendo de chipeira,
ter um monte de notebook, esquentar chip. Essa linguagem, quem conhece aqui, quem já brincou com isso, sabe do que eu estou falando. Então, assim, se te pegarem, você pode até ganhar, mas você não leva. Você não vai continuar no projeto. Tá? Então, esse é um das questões que a gente mais escuta candidatos falando. E outra, tá, Glauco? Por exemplo, eu tenho uma lista aqui dos meus clientes, mas ele nunca fez trabalho de WhatsApp e de repente ele quer começar agora eu quero mandar mensagem para ele para dizer que eu sou candidato. Se você fizer isso, você vai ter problema, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, qual é a solução, Anderson? E como é que você disse que eu poderia gerenciar milhares de pessoas? Até porque, se você me permite, pode ficar à vontade. Cada vez mais, dados são o petróleo do futuro, né? Isso é o que se tem dito aí no meio de comunicação. Hoje, dados são valiosos e a internet tem essa capacidade de rastrear seus hábitos de consumo, onde você entra na internet, o que você faz, está tudo mapeado. Quem acha que tem alguma privacidade está bem enganado, porque nós somos, principalmente nas redes sociais, que lembrem, são empresas, né? Nós somos consumidores e estamos sendo ali mapeados em nossos consumos. Mas a discussão sobre propriedade e uso de dados não autorizada, ela é uma discussão muito presente, é uma discussão que renderia uma live só sobre isso, só sobre... Se a gente começar a falar de Cambridge Analytics e etc., aí vai uma hora só sobre isso. Mas eu digo a vocês, quando um sujeito, você, como consumidor, vai num mercado e por algum motivo você deixa seus dados para receber ofertas eventuais do mercado. Você não está dando ao dono do mercado o direito de fazer campanha, comunicação política. Então, muito cuidado, tá? Se você é empresário, tem o seu comércio e vê, poxa, mas eu sou dentista, eu atendo há não sei quanto tempo, eu tenho todos aqui as guias, os formulários dos meus pacientes. Eles são seus pacientes, eles não são seus eleitores. Para coletar dados para eleição, as pessoas têm que ter clareza de que sim, elas estão te dando o direito de usarem os dados dela para você se comunicar, né? E aí é onde o Anderson vai falar uma possibilidade uma estratégia para isso. Um abraço aí para Caxias do Sul, que está aí assistindo, né? Um abraço para todos que estão nos assistindo aqui. Tá? Lembrando que toda segunda-feira às 19 horas, já marca na sua agenda, já avisa a sua equipe, já avisa o vereador ou a vereadora, o pré-candidato ou a pré-candidata, que toda segunda mentoria eleitoral às 19 horas vai estar falando de algum tema relevante para quem vai disputar as eleições. Anderson, e aí, como é a estratégia para você sair dessa encruzilhada de usar dados não autorizados? A estratégia ela é bem simples, mas é a que ninguém quer fazer, Glauco, que é você trabalhar com antecedência, tá certo? Pô, mas você vai falar isso para mim que tô entrando agora na campanha, só falta 4 meses, exatamente. Esse é o preço, Glauco, da falta de conhecimento e de entender como é que as estratégias funcionam. Esse talvez seja um dos piores. Só para você ter ideia, quando a gente começou no canal Marketing Digital Eleitoral há 4 anos atrás, a gente fazia live para 3, 4 pessoas. Hoje a gente tem 4 programas que bate recorde de audiência aí, com quase 1.000 pessoas assistindo a gente por dia. Então o canal ele cresce de uma maneira assim astronômica. Inclusive a gente já pegou até alguns concorrentes que estão usando robô, e a gente sabe bem como investigar isso, que estão tentando comprar seguidores, etc., naquele afã de conseguir o apreço das pessoas. Mal sabem que essa estrutura gigantesca que acontece do dia para a noite, de ter curtidas, comentários, seguidores, etc., isso vai corromper os algoritmos das plataformas e depois ele pode ser punido por conta disso. Então a gente vê, vez ou outra, aí canal caindo por causa desse tipo de prática. E por que acontece esse desespero? Porque como candidato político ele não tem autoridade e ele vê ali que as redes sociais dele são pequenas e ele quer tentar chamar as pessoas, entendeu? Então ele não vai conseguir isso em curto espaço de tempo. Mais uma vez,
é que a gente mostra por que campanha no Brasil, campanha eleitoral é cara, por conta dessas velhas práticas de vir em cima da hora. Por exemplo, a gente fala uma coisa aqui sobre essa questão da antecedência, e muita gente tem falado o seguinte: não, vamos esperar a pandemia, a quarentena, vamos ver se a eleição vai ser mesmo para agora ou para depois, porque aí a gente pode se articular. Ora, meus amigos, essa questão de a gente pode se articular é quem tem carta na manga. E a carta na manga só são 3 possíveis: ou assistencialismo, compra de voto ou conchavo político. É um desses 3 que eles estão se segurando, ou os 3 juntos, né? Você tem ali no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão das milícias, do tráfico, do jogo do bicho, né? Aonde as pessoas, onde você tem câmaras inteiras, vereadores recebendo mesada, prefeito recebendo mesada. Pô, mas você fala isso, tem medo de morrer? Não, não, porque isso é o que está acontecendo. Só para você ter ideia, Glauco, eu sou ferrenho protetor dos meus alunos e dos meus candidatos. Nós tivemos candidato que botaram fogo no carro dele. A outra recebeu uma proposta indecente de R$15 mil para largar a campanha. Não só ela, mas outros estão recebendo proposta. Por quê? Porque em cima do que a gente está falando, do jeito certo de se fazer campanha, que não tem nada a ver com assistencialismo, vir em cima da hora, esse tipo de coisa, aqueles figurões da política estão se sentindo ameaçados, porque eles estão vendo que essa novidade, as pessoas que estão falando com firmeza, elas são uma ameaça. O império que eles determinaram ali naquele município e não larga o osso de jeito nenhum. Quando não é o prefeito, quando não é o pai prefeito, vem a mãe. Quando não é a mãe, é o filho. Quando não é o filho, é o tio. Quando não é o tio, é o vô. E por aí vai. Então essa sem vergonhice tem que acabar. E a gente está indo assim, com os 2 pés na porta, exatamente para quebrar essa hegemonia do mal, entendeu? Essa catástrofe que o brasileiro tem colocado, o candidato tem colocado como se fosse certa, porque é isso que tem acontecido e você sabe muito bem disso. A maioria dos candidatos tem que fazer certo, ou acha que fazer certo, essa velha prática. Não, campanha faltando 3 meses, então a gente tem que investir, temos que arrumar dinheiro e etc. Isso é totalmente errado, entendeu? Vou dar um caso para você pode vir parar aí quando eu começo a falar, parece a metralhadora. Antes do caso, deixa eu só dar um abraço para Araxá, em Minas Gerais, para o Pará, para Nova Veneza, em Goiás, para Ilhéus, na Bahia, para Cruz das Almas, também na Bahia, para Itanhem, na Bahia, e para Salvador. Eita, Bahia tá em peso aqui. Tá em peso tá aí, né? Em Alagoas também. Muito obrigado. E se existe uma forma, né, eu sempre digo isso nos meus treinamentos, se existe uma maneira de romper com essa hegemonia do poder econômico, né, com essa velha prática, essa seta, essa lança, é a internet, são as redes sociais. Então, quem souber usar isso com inteligência, e inteligência também é o que o Anderson está dizendo, começar com antecedência. Pau dos Ferros do Rio Grande do Norte, Tabuleiro do Norte no Ceará, sejam todos bem-vindos. Recife, já falamos, Pará, já falamos também, Natuba de Paraíba, Ibirajá, na Bahia, sejam bem-vindos todos aí que estão nos assistindo. Se existe uma possibilidade de furar o bloqueio econômico, é aprender a usar a internet e utilizar de maneira inteligente. Então, continue aí, Anderson. Na verdade, Glauco, a gente fala do tripé, que a gente chama de método L2C, liderança, causa e comunicação. Posso dar vários exemplos disso aí e é um negócio que é imbatível. Veja só, não adianta nada eu fazer minha página no Facebook e ficar dentro de grupos de WhatsApp, que é uma tragédia. Grupo de WhatsApp para campanha é uma verdadeira tragédia, né? Você tem que usar a lista de transmissão, já dando mais outra dica para o WhatsApp. Então, a comunicação, tem muita gente que vai apostar na comunicação para querer ganhar espaço que nunca teve como líder e como projeto, como causa. Isso é totalmente errado. Então, por exemplo, a internet vai fazer sentido para aquela pessoa que tem liderança e causa. Então, vamos dar um exemplo aqui agora.
Nosso amigo... Não adianta querer simular nas redes uma liderança que você não tem nas ruas, né? Não tem. Então, por exemplo, a internet ela é reflexo do mundo físico. Você pode até querer maquiar isso, mas isso tem vida curta. Então, vamos ao exemplo. Nós elegemos um prefeito lá em Rolim de Moura, Rondônia, delegado Arismar. Tá? Ele é um homem que tinha liderança porque ele, por ser da polícia e ser delegado, ele desbaratou uma quadrilha que estava enraizada na política lá. O pessoal roubando e pitando e bordando. Tá? E aí, como liderança, ele tinha uma causa. Qual era a causa dele? A segurança. Então, vejo, ele já tinha dois aspectos do tripé. Mas a comunicação dele era inexistente. Ele veio para a campanha agora, em 2018, uma campanha até porque o prefeito da cidade foi preso, então uma campanha fora de época, uma eleição fora de época, extemporânea, como a gente fala. E aí, o que aconteceu? Vitória esmagadora quando a gente colocou o terceiro elemento, que é a comunicação. Fizemos apenas o site dele, estabelecemos um WhatsApp e fizemos a página dele no Facebook. Por que houve esse abalo sísmico lá no município? Porque como ele já tinha liderança e causa, as pessoas queriam saber mais dele. Então a comunicação foi efetuada com sucesso porque ele virou uma celebridade. Teve mais de 83% dos votos. Então essa é uma das provas. É diferente, amigos, daquele candidato que fala assim, não, eu fui eleito. Vamos analisar como é que você foi eleito. Aí você vê por aí alguns vídeos, tem gente falando assim, é que eu coloquei barril, espalhei no meio da cidade e tudo mais, e aí eu mostrei isso, eu fiz aquilo, eu fiz o boneco da Paraíba, o boneco de Recife, aquele bonecão e tudo mais. Só que isso são artifícios que você tenta usar para meio que ludibriar o eleitor. A gente não é a favor disso. Então, mas são técnicas, Anderson, de campanha eleitoral. Exatamente. As velhas práticas políticas para tentar seduzir eleitor ou tentar comprar o amor dele em cima do tempo, né? Então, você sabe muito bem, Glauco, que se eu quiser fazer uma campanha para vender um refrigerante ou se eu quiser vender uma roupa do dia para a noite, eu tenho que investir milhões. E é por isso que campanha eleitoral é cara. Tinha uma colega aqui que falou aqui, Anderson, parece que você está falando do meu município. Eu sei que eu estou falando da maioria dos municípios. Sim. É desse jeito. Então você, amigo, aí vem um detalhe. Se você não estabelece via funil e dentro desse tripé, com antecedência, essa conexão com a sua base, e aí campanha eleitoral, pessoas perguntam assim, então quanto tempo é o trabalho de uma campanha eleitoral? Esse tempo é desde que você perdeu lá na última, ou você não foi eleito, eu não falo perder, porque se você tem projeto político, você sempre está em campanha, entendeu? Então, depende desse trabalho que você tem feito. Agora, a maioria dos candidatos acorda faltando 3 meses para as eleições e ainda quer sentar na janela, como dizia o Romário, não vai conseguir, né? Se isso já está difícil para quem tem dinheiro com as novas... um novo regramento de financiamento de campanha cada vez mais restritivo, e tem que ser mesmo. Imagine para quem não tem, imagine para o candidato pequeno. Aquela história, todo mundo já viu isso, né, de candidatos que faltando 2, 3 semanas para a eleição, que não surge da catacumba, né? Surge igual um foguete, você só ouve falar dele naquelas 3 semanas, ele reservou tudo para gastar naquelas 3 semanas e é eleito. A tendência é que isso não aconteça mais, né? Assim, a tendência já está provado isso aí. Já está provado isso aí, na verdade. Então, assim, não adianta os colegas que estão assistindo aqui, mas eu sou novo candidato, eu não sou da velha política. Nada disso importa. Não adianta ser novo e não ter legado, amigos. Sim. Não adianta ser novo e não ser liderança em algum projeto. E aí vem outro problema, as pessoas confundem projeto com promessa. Não, Anderson, eu tenho um projeto, porque o meu projeto é que se eu for eleito, eu vou mudar educação, saúde, etc. Não, amigos, isso é promessa. Anderson, mas todos os marqueteiros falam de promessa. É claro que todos os marqueteiros falam de promessa. É porque em cima da hora
você tem que prometer alguma coisa para tentar seduzir as pessoas. Não foi objeto de trabalho passado. Aí eu vou te dar um exemplo aqui que foi assim, um fenômeno que aconteceu numa das nossas alunas, tá? Ela tem um trabalho de pesquisa, de campanha, pesquisa eleitoral e tudo mais. E como ela é menorzinha, ela não é um Ibope, que é comprado muitas vezes, que a gente viu comprovado na eleição de 2018, por exemplo, quando falaram da Dilma, né? E eu não sou PT, não sou Bolsonaro, não sou centro, não sou direita, não sou esquerda. A gente fala o que aconteceu, tá, amigos? Então, você vê, por exemplo, Dilma vence em todos os cenários, né? Tá certa, no Senado lá em Minas. A mulher ficou em quarta. Mas quem foi que deu como certo? Quem foi que deu a notícia? Ibope e Datafolha. Então ninguém mais está acreditando nesse tipo de coisa. Também Ibope e Datafolha falaram: Bolsonaro perde em todos os cenários para segundo turno XYZ. Fica atrás de Marina, Ciro, XYZ. E levou esse tapa na cara, entendeu? Então você é Bolsonaro. Não, não sou Bolsonaro. Eu sou o que todo mundo viu, tá? Então é preciso observar isso. E aí vai mais uma dica, né? Você quer ter certeza de quem está com você? Trabalhe funil. Porque o trabalho, ele leva tempo. E aí, para que você possa ter esses resultados, você precisa estabelecer o que a gente chama de comunicação semanal segmentada. Por quê, Glauco? Porque a maioria dos candidatos trata o eleitor, é um termo muito pesado, mas a gente sempre fala, como prostituta. Ele paga ou ele faz algum benefício e fala: olha, daqui a 4 anos lembra de mim, hein? E aí eu venho com mais outro caso de que hoje ele é secretário aqui. Só um minutinho antes de você entrar nesse caso. Pode ficar à vontade. Mandar aqui, é porque tem gente do Brasil inteiro e as pessoas pedem um alô, então um alô para São João da Tapera, no Alagoas, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Tabuleiro do Norte, no Ceará, Recife, Lauro de Freitas, na Bahia, Pará, Natuba, na Paraíba, Ibirajá, na Bahia, Paulo Afonso, na Bahia, Londrina, no Paraná, Novo Gama, no Goiás, Lages, em Santa Catarina e Ilhéus, na Bahia. Tá? Lembrando que hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Já são 19h43, nós encerramos às 19h50. Tem umas perguntinhas ainda para o Anderson aqui responder. Ele vai dar esse exemplo e eu vou passar para essas perguntas. Quem ainda tiver perguntas, vai nessa caixinha com interrogação aqui e deixa sua pergunta, que nós já estamos rumando para a reta final dessa live. Bem, então, o que aconteceu? 20 anos esse candidato trabalhando, levando gente para cima e para baixo, trabalhava numa transportadora, mas numa empresa de transporte, na verdade, não transportadora, mas empresa de transporte, pessoas e tal. E ele julgou, né, que isso, note bem, amigos, preste bem atenção no tempo, tá? 20 anos ajudando pessoas. Quando ele veio para a campanha, precisava de 800 a 1.000 votos, ele não teve nem 300 votos. Aí fica a pergunta para você: por que é que pessoas que fazem assistencialismo, ou os colegas de vocês que estão por aí nos municípios afora, que já fazem distribuição, ajuda o pessoal e leva a gente para cima e para baixo, e leva para o hospital, e arruma isso, e empresta aquilo, por que essas pessoas nunca são eleitas? Entendeu? Porque elas acham que a boa ação delas é suficiente para ficar marcado na cabeça da pessoa depois de 4 anos, 2 anos, 3 anos. Isso é o maior absurdo que existe. É que nem um relacionamento, Glauco. Você, sua mulher, sua esposa, eu, minha esposa, ou você que está me assistindo, o seu marido, a sua esposa. Veja que se você ficar 4 dias fora de casa, sem falar nada com ninguém, nem com mulher, nem com marido, quando você chegar em casa, você vai ser recebido de braços abertos? Não, vai dar Será ruim, que é assim que acontece? Com certeza. Vai dormir no sofá. E aí, por que você quer tratar o eleitor da mesma forma, meus amigos? Então, quer dizer, você dá uma carona há 6 meses atrás e vai cobrar voto depois? Isso é um absurdo. Então, por que acontece isso, Glauco? Porque não tem
o sistema de comunicação semanal. Mas que droga de sistema é esse? É o funil de voto. É onde você tem que estar conversando, e, inclusive, o funil ajuda você a quebrar a sem-vergonhice da compra de voto, o assistencialista, porque faltando 2 semanas, amigos, mais ou menos, o comprador de voto aí no seu município, ele vai passar igual um rolo compressor em cima de você. Então, se você não tiver uma conexão, e eu vou dizer até que sentimental, mas não é essas construídas com o marqueteiro em cima da hora, tipo, olha, quando eu era pobrezinho, eu estava tentando fazer um trabalho e hoje eu estou fazendo um trabalho muito melhor, então por isso eu peço o seu voto, porque se eleito for, olha o prometedor aí, né? Só promete, não faz nada. Se eleito for, eu vou mudar a educação, a saúde, etc. Então, não funciona. É isso, é vínculo. Vai lá, Glauco. Vínculo é uma construção, é uma colheita, não é algo, principalmente para a maioria, né, que não tem recurso para as velhas práticas, que estão, inclusive para quem tem recurso, a gente já falou aqui, estão em extinção. Então, agora o que vale é essa construção perene, sólida, sincera, ao longo do tempo, e que lá no final, numa bela manhã de domingo, vai resultar no eleitor lembrar de você, porque ele não vai lembrar de alguém distante, ele vai lembrar de alguém que está dia a dia ali conversando com ele. Eu vou aqui para as perguntas. Deixa eu só avisar Isso, pode ir para as perguntas, só avisar meu amigo Evaldo aqui, viu, Evaldo? Que daqui a pouco a gente já está ali. O Evaldo está só comendo um pão de queijo ali, mas pode fazer suas perguntas aí que a gente começa 19h55. Olha a Edna aí. Fala, Edna. Aproveito para mandar também um alô para a Edna, que está nos assistindo aqui. A Edna é responsável pela comunicação nacional do Partido Solidariedade. É um dos partidos que mais tem investido em formação dos seus quadros, e a Edna está à frente disso, junto com outras pessoas, cuidando disso. É uma honra, Edna, você estar nos assistindo aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Eu vou direto para as perguntas, nós estamos na reta final, e o Anderson já falou que tinha compromisso. Vai ter eleição esse ano com toda essa pandemia? Vai ter eleição esse ano, eu já vou responder logo. Possivelmente seja adiado, não sabemos ainda para quando, talvez 15 de novembro, talvez 6 de dezembro, mas sim, vai ter eleição. Como trabalhar? A Débora nos pergunta como trabalhar com pouco dinheiro sem apoio da majoritária, mas estando no partido dela. Eu acho que também já está respondido, né? O Anderson explicou como funciona aí o funil de votos, que é uma estratégia para o candidato que não tem grandes recursos e quer construir uma comunicação sólida. Como montar a base, né? Como montar a base, Anderson? Como montar essa base no WhatsApp? Dá uma dica aí para a gente encerrar essa conversa. A base só é montada se você tem liderança e causa. Se você não tem, você vai precisar estabelecer alguma conexão com o eleitor. Ok, então me dá a dica da melhor conexão. Finanças públicas municipais. Por isso que toda quarta-feira, lá no nosso canal, Marketing Digital Eleitoral, nós temos um programa que se chama Mestres da Fiscalização. Todos os candidatos que não têm projeto, eles caem de cabeça no Mestres da Fiscalização. Para quê? Para aprender a fiscalizar as prefeituras. E aí, nós temos vários alunos, candidatos, que não tinham projeto nenhum, não sabiam nem como trabalhar com política e hoje estão aterrorizando os municípios, como a gente fala, por conta de serem hábeis em fiscalizar as prefeituras, prefeitos e vereadores. Maravilha. Muito obrigado, Anderson. Eu vou te pedir só para você deixar os seus contatos na rede. Quem tiver interesse em conhecer a Academia dos Vereadores, o que faz, e já se despeça que nós já vamos para o encerramento. Muito obrigado pela audiência de todos. Anderson. Maravilha. Então, amigos, primeiramente agradecer aí o convite do Glauco, né? E dizer que é uma satisfação a gente poder ter participado com vocês. Você pode acessar o canal Marketing Digital Eleitoral. Nós somos a maior comunidade do Brasil, dentro desse segmento, mais de 24 mil pessoas, tá? Onde nós temos programas ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta. Segunda-feira, Escola de Liderança Política, então quem puder, daqui a gente já vai fazer um programa hoje sobre liderança política, sobre comunicação na política. Terça-feira são as estratégias de marketing digital e marketing da Academia de Vereadores.
quarta-feira, Mestres da Fiscalização e quinta-feira, Escola Prática de Direito Eleitoral. Nós temos o curso, né, academiadevereadores.com.br. Quem tiver interesse em saber, pode acessar o nosso site para procurar essas informações. E nós estamos aí à disposição do Glauco. Queria agradecer aí mais uma vez, tá, por conta do nosso convite, desse convite, tá, Glauco? E é uma satisfação estar participando aqui com você. Você que tem muita experiência em campanha, presidente aí também, então está na frente aí de muitos trabalhos. Gratidão, Anderson. Mais uma vez, o Mentoria Eleitoral agradece e convida todos que estão aqui até agora para segunda-feira que vem, às 19 horas, retornarem para outro assunto relativo a campanhas eleitorais. Foi um prazer, a gente recebeu candidatos do Brasil inteiro. Eu queria convidá-los a seguir o canal no Telegram do Mentoria Eleitoral. Todo dia a gente dá algum tipo de dica, posta algum tipo de conteúdo, eu pessoalmente que cuido. Tem o podcast também do Mentoria, que está em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer também, eu convido vocês. Um abraço a todos e muito obrigado. Valeu, pessoal, boa noite.